Vamos lá para mais essas exposições da palavra de Deus. Estou em Romanos, capítulo 6. Aqui nós temos revelações maravilhosas da palavra de Deus. Eu peço para você, humildemente, que se você tiver a graça, a paciência de acompanhar comigo a palavra de Deus, nós vamos entrar aqui no capítulo 6, e aqui o apóstolo Paulo vai falar a nova pessoa, nova pessoa na pessoa de Cristo Jesus, o novo nascimento. Todos aqueles que se entregaram a Cristo têm que viver em novidade de vida. Aquela velha criatura, aquele velho homem, ele tem que morrer, e morrer na pessoa de Cristo Jesus. Morre o velho Adão na pessoa de Cristo, e na ressurreição de Cristo nasce o novo homem. É isso que Paulo vai nos apresentar aqui. Nós vamos falar aqui da justificação, da regeneração, da santificação e da glorificação. É o que esses textos aqui vai nos apresentar. O homem que foi justificado, foi regenerado, quer dizer, ele passou para uma nova fase na sua vida, ele foi regenerado, ele foi salvo, ele foi justificado diante de Deus, e agora ele vai viver uma vida piedosa, santa, santificada. Todos os dias ele vive procurando a perfeição, a santificação e a glorificação, o qual isso só vai acontecer no corpo glorificado, quando Cristo nos glorificar perfeitamente, e agora nós não vamos mais fazer parte auxiliando com o pecado, né? Porque o que Paulo vai nos apresentar aqui nós somos salvos, somos justificados, mas ainda vai haver uma luta contra o pecado. Mas aqui o homem que foi salvo, o homem que foi regenerado, o homem que vive em novidade de vida, ele nasceu novamente, ele vai ter força de lutar contra o pecado, né? Por isso que Paulo vai dizer assim, que o pecado não terá mais força sobre nós. Por quê? Porque nós nascemos novamente. Então, se você ainda não passou do novo nascimento, né? Se você ainda o pecado ainda te domina, né? Quando a gente falamos que o pecado domina, a força do pecado não tem mais força contra nós. Por quê? Porque nós passamos a ser uma nova criatura, né? Nós vamos continuar pecando? Vamos continuar pecando. Mas é como o nosso irmão apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 2, vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tereis um advogado diante do Pai, o qual ele é justo e fiel. Então aqui, o capítulo 6 vai dizer: mortos para o pecado e vivos em Cristo. Quer dizer, o que Paulo vai dizer aqui? O velho Adão morreu e agora nascemos em Cristo Jesus, né? E diz assim o versículo 1: o que diremos, pois, se permanecemos no pecado, para que a graça aumente? Então Paulo aqui, provavelmente ele faz uma pergunta ou uma questão que surgiu de alguém, ou que seja. Ele diz: olha, o que diremos, pois, se permanecemos no pecado, para que a graça aumente? Porque se nós lemos os versículos anteriores, assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é libertinagem. Não é porque nós somos salvos, nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a liberdade de sair pecando, de fazendo as coisas à vontade. Não, nós somos controlados pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo
nos guia, que direciona a pessoa que é nascida em Cristo Jesus, que é nascido do Espírito Santo. Porque quando o Senhor Jesus fala lá para Nicodemos, diz, olha, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Porque, aí ele disse, olha, aquele que é nascido, passou pelo novo nascimento, agora ele é uma nova criatura. O versículo 2. Aí no versículo 2 ele responde, olha, de modo nenhum, nós estávamos mortos para o pecado, e vivos nele ainda. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que Paulo está falando aqui, ele não está falando do batismo em águas. Claro que o batismo em águas é um processo de uma vida cristã. Você creu, você foi salvo, você foi justificado, aí você tem prazer de descer as águas como confissão de fé, aquilo que Cristo fez na sua vida. O que Paulo está querendo aqui, ele está fazendo uma comparação que aqueles que morreram em Cristo Jesus, né? Morreu o velho Adão em Cristo e ressuscitou na ressurreição de Cristo, né? É isso que Paulo está querendo dizer aqui, ó. De sorte que fomos sepultados pelo batismo na sua morte. Quer dizer, é o novo nascimento. O cristão que aceitou Cristo, renunciou à sua vida pecaminosa deste mundo tenebroso, ele morreu na morte com Cristo, para que Cristo ressurgiu entre os mortos para a glória do Pai, assim também nós também em novidade de vida. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui, querido. Se você vê uma pessoa, que essa pessoa se rendeu a Cristo, aceitou a Cristo como Salvador, porque é muito fácil a pessoa ir lá na frente da igreja, levantar a mão, dizer, olha, a partir de hoje eu sou crente, hoje eu sou um cristão, eu vivo, agora eu sou um crente em Jesus Cristo, mas não vive em novidade de vida, você não aceitou Cristo de verdade, porque você agora não é uma nova criatura. Então, aceitou Cristo, né? Levantou na sua mão, confessou a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, tem que viver em novidade de vida. O versículo 5 diz assim, se fomos plantados com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o vosso velho homem, com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, assim viveremos, assim não serviremos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quando Paulo dizendo assim que, porque nós que estamos mortos, é o homem que morreu, a pessoa que aceitou Cristo, ele morreu para o mundo, ele morreu para o pecado, ele foi crucificado junto com Cristo. E agora, assim como Cristo ressurgiu num corpo glorificado, assim também é o cristão que morreu com Cristo, foi crucificado com ele e quando ele foi ressuscitado. Porque o que Paulo vai apresentar aqui, ele vai apresentar o homem que está morto em delitos e pecado. O homem foi separado de Deus, tanto pela morte física e pela morte espiritual. Ele está morto em delitos e pecado. Então, quando ele aceita Cristo, Cristo ressuscita ele, faz agora ele entender o evangelho, faz ele entender a salvação. O versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Vamos entender aqui, o que é justificação? Já falamos em alguns vídeos anteriores. O que é a justificação? Deus nos torna justo
Cristo nos torna justo diante de Deus pela obra de Cristo Jesus. Então agora nós fomos justificados dos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Aí você vai responder: poxa, como é que eu fui justificado se eu ainda vou continuar pecando? Sabe por quê? Porque agora nós temos Cristo Jesus, que é o nosso advogado. O versículo 8. Ora, já que morremos com Cristo, cremos também com ele e viveremos. Pois sabemos que havendo Cristo ressurgido entre os mortos, já não morre na morte, mas não tem domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido uma só vez, morreu para o pecado, assim quando viver para Deus, assim também vós considerais como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para a obediência dos seus desejos. Tampouco apresentai os vossos membros ao corpo por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos como corpos vivos entre os mortos, os vossos membros de Deus, instruído para a justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Quando é que isso acontece, amados irmãos? Quando é que o pecado não tem mais domínio sobre mim? Sabe por quê? Porque agora eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte da família de Deus. Eu vivo agora em novidade de vida. E aí Paulo vai dizer, olha, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Aquele pecado que antes me dominava, um exemplo, eu era viciado no cigarro. Cristo me libertou. Agora eu tenho força para me combater, eu lutar contra esse pecado. Um exemplo, você era você era atolado no adultério, na prostituição. Cristo te resgatou, ele te deu força, ele te ressuscitou, ele te fez uma nova criatura, agora você vai ter força contra esse pecado. Pois diz, olha, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Nós já falamos sobre isso. O que é lei? A lei, ela vem nos apresentar, ela vem mostrar os nossos pecados. Aí agora nós estamos o quê? Debaixo da graça que há em Cristo Jesus. É por isso que nós só vamos ter força contra o mundo, contra o pecado, quando nós estivermos debaixo da graça que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei, quem está debaixo da lei, está debaixo de escravidão. Porque a lei, ela não tem força de justificar, de santificar, de levar o homem à salvação. Mas a lei, ela vem apresentar os nossos pecados. E aí Paulo aqui, a partir do versículo 15, Paulo vai falar assim que nós somos agora escravos da justiça. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos da lei. Nós éramos escravos do mundo, mas agora nós somos escravos da justiça. Agora nós somos escravos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A palavra servo quer dizer escravo. Nós éramos escravos do diabo. Nós éramos os servos do mundo. Nós éramos servos do pecado. Mas agora nós somos servos de Cristo. Porque o termo da palavra servo quer dizer escravo. Nós fomos comprados por Cristo no mercado escravo. Cristo nos resgatou Cristo nos resgatou da escravidão do mundo e do pecado e agora nos trouxe para a sua graça e agora somos escravo da graça, escravo de Cristo. Diz assim, o versículo 15. O que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei?
mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que sois servos? O que quer dizer a palavra servo? Escravo. Aquele que vos oferecerdes para obedecerdes do pecado para a morte, para a obediência para a justiça. Graça, porém, a Deus, que tendo sido escravos do pecado, e obedeceste o coração de uma doutrina que fostes entregues. Nós éramos escravo de quem? Nós éramos escravo do pecado, escravo do diabo. Você, meu irmão, você, minha irmã, você ainda que é escravo desse mundo, não aceitou Cristo como Salvador, você ainda é escravo do mundo, você precisa ser escravo de Cristo, você precisa ser agarrado por Cristo, escravo da justiça de Deus. O versículo 18: foste liberto do pecado e vos torneis escravo da justiça. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 18: foste liberto do pecado, vos tornei escravo agora da justiça. Nós agora estamos o quê? Escravos de Cristo. Nós somos agora servos de Cristo. Nós éramos escravos, nós era manchado pelo pecado, agora nós somos escravos com o Senhor. O versículo 19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como oferecerdes os vossos membros à escravidão, à impureza, à iniquidade, para a iniquidade, assim apresentais agora os vossos membros, como surge a justiça para a santificação. Marca essa palavra aí, santificação. Vou falar sobre isso. Enquanto reis servos do pecado, estarem livres da justiça. E o fruto que tenhais então estas coisas, agora envergonhais, pois a fim delas é a morte. Agora eu quero falar de 3 coisas: justificação, regeneração, santificação e glorificação. Esses 4 processos faz parte de uma vida cristã, daqueles que eram escravos do pecado. Primeiramente, o que é a justificação? Deus estava me condenando pelos meus pecados. Aí Cristo veio, revogou a minha causa, me justificou diante de Deus dos meus pecados do passado, do presente e do futuro. O que é regeneração? Eu fui o homem que estava corrompido em Adão, foi regenerado na pessoa de Cristo. Santificação. Nós somos santificados por quê? Paulo vai dizer ao Timóteo que nós somos santificados pela oração, pela palavra. Isso é constante, todos os dias eu tenho que viver uma vida santificada, uma vida santa diante de Deus. E a glorificação, o que é a glorificação? Esse processo vai acontecer ainda na glorificação, o qual o pecado não terá mais domínio sobre nós. Porque diz assim, e que o fruto tenhais, e que o fruto tenhais então das coisas agora envergonhais, pois a fim delas é a morte. O versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado, e feitos servos de Deus. O que é a palavra servo? Escravos de Deus. Sendo o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Nós éramos escravos do quem? O versículo 22 fala tudo isso que eu estou falando. Justificação, regeneração, santificação e glorificação. Assim, agora porém libertos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Agora feitos o quê? Servos de Deus. Agora somos servos de Cristo, escravos de Cristo, tendo o vosso fruto a santificação. O que é o fruto? O fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Agora nós recebemos o Espírito Santo. Agora nós temos o fruto do Espírito Santo. E por fim, a vida eterna.
Aí ele vai dizer aqui que é a vida eterna? A glorificação. Esse é um processo maravilhoso que Cristo faz nas nossas vidas. Primeiro, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. O que é a morte? É a separação de Deus totalmente. Foi aquilo que aconteceu lá no jardim do Éden. Pela questão do pecado, o homem foi totalmente separado de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha, irmão! Como é bom compreender a santa palavra de Deus e sabermos que Cristo nos libertou do pecado, nos libertou do mundo e nos fez nova criatura. Agora nós somos escravos de Cristo para a honra e glória do teu santo nome. Que você possa ouvir essa palavra e trazer edificação para a sua vida em nome de Jesus.